Cara, conta essa história da latinha, porque a gente vê assim... Eu recebi aqui o Luciano Camargo, o Zezé de Camargo Luciano, e ele contou como o pai dele também se esforçou para ver ele realizando o sonho de cantar. Assim, é muito importante quando nossos pais, e nem todos aqui tiveram pais que apoiaram, eu entendo a sua dor, mas não acho que todos os pais são ruins, não. Existem pessoas que tiveram pais que se esforçaram muito, né? Eu só tô no evangelho por causa dos meus pais, tá? Acredito. Eu só tô no evangelho por causa do preço de oração da minha mãe, por causa do esforço de discipulado do meu pai na minha vida. Eu quero escutar primeiro essa história aí pra gente começar. Então, a honra estar aqui com vocês, um prazer mesmo, um privilégio. Eu tive essa vocação que eu abri mão do futebol, né? Eu jogava futebol. Ah, é? O Wesley também, né? Sim, jogava. O Wesley jogava. Era bonzinho até. Só que ele foi pro humor, você foi pra pregação do evangelho. Bonita essa história. Aí você tava no futebol. E aí, chegou um período em que Deus começou a fechar as portas. E eu com contrato assinado e tudo. Deus começou a fechar as portas. Que, na verdade, eu já tinha um chamado da pregação. Só que eu tava fugindo, né? Sei como é. Então eu tava usando o futebol pra, tipo, dar uma fugida. Aí eu falava, não, eu posso pregar mais dentro do campo, hein? Eu posso pregar pro jogador. Lá qual é o problema? A gente vai estar concentrado, eu posso falar do reino lá dentro. Só que a esfera de Deus não era o campo. Era o púlpito mesmo, eram as plataformas e tal. E aí eu até comparo minha vida com a vida de Jonas, né? Que Deus mandou Jonas ir pra Nínive, ele comprou uma passagem e foi pra Tarsis. Ele mesmo comprou a passagem e foi pra Tarsis. Por quê? Porque quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Mas quando Deus faz a rota, quem paga a passagem é ele. Eu acredito nisso. Muito forte. E aí... Tem uma pregação nossa sobre o Jonas, só aproveitando já para edificar vocês, sobre... Qual é o nome dessa pregação? Dos pensamentos? Seus pensamentos... Mudam a sua vida. Seus pensamentos mudam sua vida. Assiste essa mensagem no YouTube. É uma pregação que eu falo sobre como os pensamentos de Jonas colocaram aquele barco ali. Ou seja, a Bíblia diz, e pensou Jonas em fugir para Tarsis. E quando chegou em Jope, tinha um navio para Tarsis. Então a gente tem que cuidar muito com o que a gente pensa, porque da mesma forma que existe o algoritmo de internet... Peguei. Não é? Que sugere o que você está querendo ver. Boa. No mundo espiritual também tem um algoritmo. Então o inimigo lê esse algoritmo e Deus lê esse algoritmo. Então nossos pensamentos acabam governando as oportunidades. Não é que governa tudo que acontece, não. As oportunidades que aparecem. Boa. Quanto mais você pensa numa coisa, mais aquilo aparece para você. Né? Continue aí. Aí você tentou fugir. Eu também conheço essa história aí. Tentei fugir. Até ser jogado fora do barco. E daí eu falei, então me entrego. Porque papai era um pregador. Ah, você já vem de uma família assim. Eu nasci num lar cristão. Papai era um pregador. E aí eu sempre entendo que tudo que Deus começa nos pais, ele dá continuidade nos filhos, né? Os pais são arcos e os filhos são flechas. Amém. E aí eu falei, então me rendo. Porque não tinha mais saída. Ele me cercou por todos os lados. O contrato foi cancelado. Então não tinha mais para onde sair. E daí eu comecei, família humilde, falei, então vou começar a pregar. E eu aproximei de um pastor, ele começou a me discipular. E daí eu falei, vou fazer um seminário, mas eu não tinha dinheiro. Então na época eu pregava... Seminário é o que geralmente os pregadores fazem para se preparar na palavra, para entender da Bíblia, como se fosse uma faculdade de teologia. E o campo da preparação é muito importante. Porque tudo que você vai ser amanhã tem a ver com a preparação que você está exercendo hoje. Concordo. João Batista se preparou 30 anos para pregar 6 meses. Hoje tem gente querendo se preparar 6 meses para querer pregar 30 anos. O nível da sua preparação tem a ver com o nível da sua apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. E daí eu fui fazendo seminário, só que não tinha o dinheiro para pagar. Então o pastor falou assim, eu vou te ajudar nos seus 3 primeiros meses. Mas era 2 anos de seminário. 2 primeiros meses. Só que eu entendi que ele estava semeando. E aí é onde entra a mamãe. Ela começou a catar latinha. Porque ela era aposentada do INSS, e o INSS cortou o benefício dela. Mas ela não deixou de me regar. Então ela catava latinha durante o dia, o mês inteiro juntava. Quando eu chegava no seminário preocupado, eles me mandaram embora. Não, a senhora passou aqui e pagou. Alguém passou aqui e pagou. Então a primeira pessoa, já me emociona, a primeira pessoa que acreditou em mim foi minha mãe. Amém. E é lindo te ver isso porque da mesma forma que Deus acreditou em nós, antes da gente ser alguma coisa, nossos pais parece que tiveram a mesma visão, né? Eles viram alguma coisa na gente antes da gente se entender como pessoa. É forte. E eu acredito muito nisso que você falou, que os pais são arcos e os filhos são flechas. Então deixa eu falar para você que é pai, não deixe de semear na vida dos seus filhos. O que aconteceu na vida do Jackson vai acontecer na vida dos seus filhos. O esforço que você fizer para colocar Deus, o Evangelho, a palavra de Deus na vida deles vai frutificar um dia. Pode estar difícil hoje, mas isso vai frutificar. Ontem eu reuni meus 4 filhos, eu tenho 4. Orei, eu oro todo dia por eles, mas ontem eu fiz como se fosse uma reuniãozinha. E orei pelos 4 e declarei sobre a vida dos 4. Sobre a vida da minha mais velha, do meu segundo, do meu terceiro.
o que eu profetizo, o que eu declaro sobre a vida deles. A importância da gente estar falando, declarando sobre os nossos filhos, além de estar fazendo um esforço. Sim. Sim, né? sim. Hoje, o meu esforço que eu faço em relação aos meus filhos é muito menor em relação ao que meu pai fez por mim. Então, meu pai pagou um preço que meu pai não tinha condições de fazer as coisas que ele fez por mim. Hoje, eu prosperei um pouco mais, financeiramente falando, é um pouco mais fácil, mas espiritualmente segue sendo um preço. Né? E eu fico impressionado quando... porque eu acredito, Jackson, e eu falo isso assim, com temor no coração, que a função mais nobre na Terra, eu conheço várias funções. Sou amigo de embaixadores, de muitos desembargadores, de pessoas muito influentes no Brasil e no mundo. Mas a função mais nobre que tem é a do pregador. É o único que Deus confia a tradução da palavra. Qualquer um juiz, muito importante, mas vai resolver só tua causa na justiça. Tá entendendo? Ou seja, existem funções que são muito importantes, mas nenhuma é tão completa quanto a de um pregador. Porque ministra o corpo, a alma e o espírito do ser humano. Então, quando Deus escolhe um de nós para sermos pregadores, nós temos que abrir mão de qualquer outra coisa. Eu concordo. E se Deus nos escolheu, né? E não tem como lutar contra. Eu acredito muito em destino, né? Tem até um livro sobre isso. Deus me escolheu, você falou que tentou ser jogador de futebol, eu tentei ser empresário, irmão. Deus falou, você vai ser do altar. Usou a vida do meu pai para me falar isso quando eu era pequeno. Eu tentei ser empresário do ramo do turismo, tentei entrar em vários outros ramos. Falei, não vou, eu quero ser empresário, não quero ficar nisso. Porque eu via meu pai sofrendo muito como pregador, financeiramente falando. Então eu falei, não quero passar por isso. Mas o preço que nossos pais pagaram não vai ser tão pesado quanto o preço. Fica mais leve. Vai ser mais leve pra gente. Para eles foi mais pesado. Então, eu tenho certeza que você está ocupando uma posição que é uma posição privilegiada diante de Deus, que é de ser pregador. Como é que você decidiu isso? A porta se fechou do futebol, a porta se abriu no seminário, e é engraçado que você falou de apareceu alguém para pagar só 3 meses. Cara, Deus sempre só dá um sinal, ele nunca mostra tudo. É impressionante. Tudo na minha vida que eu não tinha, alguém teve que pagar para mim, foi só o início. É isso mesmo. Sabe o que eu lembro? Uma história que muita gente não sabe. Quero mandar um beijo pro Francisco. Francisco foi um aluno meu, que é um aluno até hoje, né? Tá no Destiny Mind, nossa mentoria. Em 2015, eu quebrei em 2014 no Rio de Janeiro. Assim, depressão, quase... Só não perdi minha família. Apesar de ter motivos para perdê-la, só não perdi minha família. O resto eu perdi tudo. Mas perdi tudo sem saber o que é comer no outro dia. Mas não é só sem saber o que é comer no outro dia. É tendo processo judicial para responder, o pessoal te ligando no celular, te ameaçando de morte, chamando de vagabundo, de não sei o quê. Isso tudo. Estou falando de 10 anos atrás. E como eu conhecia Deus, eu não entendia por que eu estava passando por isso. Porque a gente acha que a vida com Deus não vai ter aflições. Mas as aflições acontecem para todos. Só que Deus responde à oração dos justos. Então, no meio da aflição, é quando o justo mais tem que orar. E aí eu dobrei meu joelho e falei, Deus, o que você quer? Deus falou, eu quero o que eu sempre quis. Eu quero você no altar. Quero você. Eu quero você. E você está indo para outros caminhos. E aí a gente fala assim, então Deus que te quebrou para poder te trazer? Não, quem me quebrou foi minha burrice, minha ignorância, meu orgulho, minha falta de administração. Deus só usou todas as minhas burradas para me trazer de volta. Uau. Deus não precisa te quebrar para te trazer, não. Ele te dá um sonho e te traz. Mas ele aproveita que você está quebrando vários princípios, está fazendo um monte de burrice e te traz. E quando ele me convidou de volta, eu entendi. Não é que eu não possa empreender, porque hoje eu tenho empreendimentos. Mas é que eu não posso sair do altar. Então, porque quando Deus tem um trato com o destino de alguém, eu quero que você seja do altar, não adianta fugir. Jonas não conseguiu fugir, Jackson não conseguiu fugir, eu não consegui fugir. Você que está me assistindo não vai conseguir fugir do chamado de Deus. Quanto mais cedo você se entregar, menos você vai quebrar. Menos você vai sofrer. Tá? Ué, ele quer espirrar? Tranquilo? Não, porque não estava espirrando em nenhum momento. A gente entrou ao vivo e ele começa a querer espirrar. Quer que a gente pare um pouquinho para você? Não? Pode seguir. Pode seguir, né?